queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita. Nesse momento já estão conosco mais de 600 pessoas assistindo a transmissão ao vivo. E para lembrar de como nós trabalhamos nesses encontros das noites de segunda e quinta-feira, temos seguido as lições do Evangelho, capítulo a capítulo, item por item, tratando daquilo que o Evangelho nos apresenta, para que tenhamos uma abordagem renovada a respeito das coisas espirituais que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Então, não é algo que nós inventamos da nossa cabeça ou que tenhamos tirado da cartola. Não são temas aqui colocados para servir de carapuça a quem quer que seja. Não sabemos dos problemas, não conversamos com as pessoas previamente, para que elas saibam que se estiverem ouvindo algo que lhes sirva, isso é por obra e graça dos espíritos amigos que a fizeram vir ou a fizeram assistir o encontro desta noite. Portanto, o Evangelho vai ser, como sempre, o lastro, o roteiro, a direção que nós seguiremos. Estamos tratando do capítulo 4 e hoje nós vamos estudar o Evangelho. Nós não estaremos aqui fazendo uma palestra sobre, porque sempre o fazemos, mas nós queremos colocar para as pessoas a possibilidade de entenderem o que está escrito no Evangelho, de não imaginarem que se trata de um livro muito complicado, muito inacessível, e que só com uma varinha de condão ou um decodificador do lado é que a gente consegue aprender. Não, não é verdade. Nós precisamos ter coragem de enfrentá-lo. E esta coragem significa o quê? Significa determinação para abrir e prestar atenção. Nosso problema atualmente tem sido este. Nós temos dificuldade de concentrar a nossa mente em algo que estamos lendo, porque a gente lê com os olhos e está pensando em outra coisa. E aí quando passa aquele parágrafo, o que eu li aqui mesmo? Nem me lembro do que eu li. Então, nós temos aqui mais alguns exemplares do Evangelho, caso alguém aí que está sentado no salão queira acompanhar também. E aí no fundo deve ter mais. O Gaspar, aqui a Elaine também quer. Se alguém quiser pegar na biblioteca rapidamente, pode fazê-lo. E você em casa, você que nos está assistindo, também é convidado a fazer isto. Por que nós estamos falando disto? Porque nós vamos começar aqui no capítulo 4 do Evangelho, cujo título é Os Laços de Família, fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Quebrados, rompidos pela existência única. É engraçado que muitas pessoas dizem, eu não acredito na reencarnação, porque a gente reencarna, aí depois que a gente gosta de uma pessoa, a gente fica ligado a ela, a gente cria, pega amor, aí morre, aí ela vai para um outro lado, eu vou renascer uma outra família, e a gente nunca mais vai se ver. Então, para que então ficar com uma pessoa e gostar dela? Alguns argumentos que para pessoas que não entendem o todo parecem plausíveis, mas que quando você lê o texto, você observa que é justamente o oposto. Estas são coisas que não acontecem, vão acontecer com a outra hipótese. E é importante a gente observar. Então veja só, o item é o item 18. Começa dizendo assim: acompanhem a leitura aqueles que ainda tem um sobrando, um evangelho, quem não tem o evangelho que queira, dá para ele ali, ó. Ou pega esse. Bem, o item 18, a Selma foi ver lá se acha para você. Ok. Isso. Antes da gente começar, uma pergunta para vocês que são da casa. Vocês vieram para o trabalho e não trouxeram o Evangelho, por quê?
Vocês não têm evangelho em casa? A gente pode abrir a banca e dar de presente, um para cada um. Viu? Assim vocês estão sempre com ele. E quando vêm para a reunião, não vêm aqui só para receber espírito ou falar com espírito. Vem também para aprendermos juntos com o texto. Tá? E em casa, você que nos está assistindo, não escapa disso também. Ah, estou aqui sentado me abanando enquanto o cara está falando. Aí termina a palestra, você pergunta, o que é que ele falou mesmo? Não lembra. Enquanto se você tem alguma coisa onde você anote, onde você risque, você pode, é aqui ó, foi isso aqui que ele disse. Tá bem? Item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Já tem, Gaspar? Pega para você esse que você também não trouxe. Fica caçando Pokémon e não caça o Evangelho. Aí tem que achar um aí. Isso aí. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, certas pessoas, vocês veem que tem um ponto e vírgula. Ponto e vírgula é alguma coisa que é quase um ponto. É menos que um ponto, mas é mais que uma vírgula. Então é uma pausa. Se você não fizer essa pausa, você emenda tudo e aí não entende mesmo. Então olha, os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. Quando há reencarnação, os laços de família se apertam, se estreitam, se aproximam. É o princípio oposto que os destrói. O princípio oposto é o da única vida. A única existência destrói os laços de família. Vamos então ver agora, na sequência, o que o Evangelho nos apresenta. Vejam só como ele começa o raciocínio bem antes da nossa encarnação. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Nós temos uma família antes de voltar para a Terra. Antes de nascermos um corpo. Nós temos um grupo que é um grupo afim. É uma família invisível, uma família espiritual, unida pela afeição. Quer dizer o quê? Eles se gostam ou se odeiam? Se gostam. Pela simpatia, gostam de coisas muito esdrúxulas ou gostam mais ou menos da mesma coisa? Da mesma coisa. São simpáticos. Eles têm emoções afins. Não é que eles só pensam uma coisa. Eles têm inclinações parecidas. Têm hábitos que são comuns e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. Todas as vezes que você encontra alguém com quem você tem uma afinidade, você vai querer ficar com aquela pessoa. Se é numa festa, na festa, se é num show, no show, se é num concerto, no concerto, vamos sentar juntos. Se é numa viagem, vocês mudam de lugar para ficarem sentados um ao lado do outro, porque tem afinidades. Então esses espíritos, eles se procuram. A encarnação não os separa senão momentaneamente. Então, um veio para a Terra, o outro ficou lá. Ai meu Deus, e agora? Como é que a gente vai estar junto? A encarnação não os separa senão por um momento. Porque depois da sua reentrada na erraticidade, depois que aquele que reencarnou morre, o que acontece? Eles se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. É como acontece conosco na vida. Alguém vai viajar, você se despede, vai ficar um mês, vai ficar 6 meses, vai ficar 1 ano. Passa o tempo, você reencontra aquele ser e voltam a ter aquela mesma ligação. Frequentemente mesmo, olha só que interessante, frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação. Nasce um, o outro também nasce, vem junto. Eles se combinam. Vamos renascer? Vai ser tão difícil enfrentar aquela luta sozinho, aquele mundo difícil, complicado. E você não está precisando voltar também? Então por que a gente não projeta um renascimento próximo? Se você vai no livro Nosso Lar, você vai ver a dona Laura e o seu Ricardo.
Ele já renasceu. Ela estará vindo. Há um momento em que ela se despede lá da casa para poder renascer, para ter a continuidade da afinização que ambos já construíram. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, isso não quer dizer que eles estão menos unidos pelo pensamento. Aqueles que estão livres, aqueles que estão no plano espiritual, velam, protegem, amparam aqueles que estão cativos, que estão presos na matéria. Os mais avançados procuram fazer progredir os mais atrasados. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva. Exatamente pelo fato de ser mais depurada. Ela está mais limpa. Quanto mais você convive com um ser, quanto mais vocês se afinizam, menos sujeira, menos escórias existem entre vocês, entre as pessoas. Ela é mais depurada, não é mais perturbada pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Nuvens das paixões. As criaturas se afinizam de tal forma que elas passam a se entender acima das coisas mundanas, acima das ligações que o interesse físico, o interesse emocional, o interesse material propicia para muitas uniões que acabam como problemas entre as partes. Veja só que ele continua agora dizendo no próximo parágrafo. Entenda-se que aqui se trata da afeição real de alma para alma. Agora, nesse parágrafo, ele vai começar a dizer da qualidade da afeição. Aqueles que se unem estão unidos sob que tipo de afeição? Ele está falando, neste trecho, que esta postura que eles estão dizendo, que espíritos se seguem, espíritos se apoiam, espíritos se sustentam nas lutas, seja um do lado de lá, o outro aqui, seja os dois aqui, esta afeição que os aproxima é a afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo, a não ser pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Aliás, está assim de casal, dizendo assim, não vejo a hora que a gente morra, que eu nunca mais quero ver esse cara pela frente. Nunca mais quero estar com essa sirigaita de novo. Algumas pessoas estão com a esperança da morte para poderem se livrar do traste. Ou seja, não se está falando aqui de união verdadeira. Esta não é a união que de verdade aproxima os espíritos. Eles podem se dar muito bem na intimidade, podem ter bastante calor a hora que se aproximam os corpos. Mas, passou isto, poucos se suportam, poucos se querem, poucos se respeitam. Aí continuam os espíritos na sequência. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições do espírito. As outras acabam com a causa que as engendrou. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos. Ela era bonitona, ele era forte, todas as meninas gostavam de ir atrás dele, davam uma bola para ele, mas ele foi meu. Sim, foi até o cemitério. Desenterra ele e vê se alguma menina vai querer o que sobrou. Desenterra aquela beldade cheia de
silicones para todos os lados, e veja se alguém vai querer aproveitar depois o plástico que não foi comido pelos bichos. Ninguém vai querer saber daquela beldade, porque aquilo acabou. Era material, e material desaparece com a matéria em putrefação. Uma vez que se extingue a afeição, a causa que as fez nascer, as afeições carnais desaparecem. Enquanto que a alma, as afeições de alma a alma existe sempre. Quando você se afiniza a alguém pelo espírito, pela simpatia, pela afeição real, essa pessoa pode ser feia, pode ser pobre, pode ter morrido, que você continuará a ter essa afeição. Ela não se esgota quando se esgota a matéria que não foi responsável pela sua produção. Agora, quanto àquelas pessoas unidas pelo único motivo do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. Elas não são um casal. Elas são um time que joga junto enquanto o jogo está andando. Depois que termina o jogo, cada um vai para o seu lado. Elas não são um casal. Elas não estão unidas. Não são solidárias para todo o momento da convivência. Elas estão juntas por um interesse comum. Quando este tipo de união se observa, os espíritos são muito claros. Isso não é uma união. Casaram na justiça, na lei, tem certidão, tem aliança, mas perante a lei do universo, eles não estão unidos. A morte as separa sobre a terra e no céu. Elas não são uma para a outra. Aí vem o item 19. Alguma dúvida ficou até aqui em vocês? Do texto em si? Que não ficou compreendido? Pode perguntar. Parágrafo 19. A união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Quem aqui tem algum parente com quem tem afinidade natural, que se dá bem, cunhado, primo, prima, parente da sua... Não é seu filho, tá? Filho, eu sei que todo mundo que tem filho gosta muito dele. Quero... Parente, levanta a mão aí. Quem que tem? Isso. Quase todo mundo tem algum parente com quem tem afinidade natural, espontânea. Essa afinidade que vocês percebem é o quê? É indício de uma simpatia anterior que já aproximou vocês. Da mesma forma, costuma-se dizer, falando de uma pessoa cujo caráter, gosto e inclinações não tem nenhuma semelhança com o de seus parentes, que aquela pessoa não é da família. Pô, todo mundo tem esse padrão, mas essa pessoa é tão diferente. Essa pessoa não deve ser da família. Esta é uma opinião que algumas vezes as pessoas pensam que está sendo muito rigoroso, muito forçado. Mas vejam o que os espíritos dizem aqui. Dizendo isso, se enuncia maior verdade do que se acredita. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espírito, como ocorre na Terra entre raças e povos. Pela presença de pessoas diferentes, de almas que não são afins, os espíritos melhores vão ajudando os espíritos piores. Comentamos aqui, se não me engano, na quarta-feira, sobre a caixa de lápis.
E falamos dela também no nosso último programa, Alegria de Viver. É quando você está num ambiente onde todos os lápis de cores diferentes estão, que você pode ajudar um lápis mais escuro a ser um pouquinho mais claro. Só que você tem que suportar a presença destes outros seres que são mais escuros, mais difíceis, mais toscos. Isso significa uma oportunidade de você crescer também. É claro que sem nos esquecermos de que através da reencarnação em um mesmo ambiente, os adversários se reencontram. Os que nós prejudicamos agora voltam para cobrar de nós cuidados que nós deveríamos ter tido e não tivemos. Os maus, repetindo aqui o texto, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. E isso acontece inclusive entre os povos. Os povos inimigos, muitas vezes, os espíritos promovem reencarnações de parcelas de espíritos daquele outro povo inimigo no povo agressor. E vice-versa. Quem nos conta isso é Chico Xavier, ao falar da imigração holandesa, da invasão holandesa no Brasil. Por que o Brasil não sofreu com as invasões estrangeiras uma retaliação do seu território? Porque, segundo o planejamento espiritual, e isso não está no Evangelho, tá? No planejamento espiritual que coordenou a manutenção do território brasileiro, os espíritos superiores, quando viam alguma nação desejando incorporar o nosso patrimônio territorial ao patrimônio deles, o que eles faziam? Ao invés de permitirem que eles o fizessem fisicamente, eles pegavam espíritos daquele grupo civilizatório e faziam renascer no Brasil. Eles invadiam o Brasil pela reencarnação e tornavam-se brasileiros. Então por que a gente vai arrancar um pedaço se a gente já é dono dele? E é por esse motivo que, segundo os espíritos elevados, a nossa nação não sofreu o retalhamento de inúmeros invasores que andavam por aí saqueando, desejando território. Nós tivemos holandeses, tivemos franceses, tivemos espanhóis, todos eles querendo arrancar um pedaço. E a invasão, segundo os espíritos, acontecia pela reencarnação, não pela ocupação física de uma nação estrangeira. Vejam que interessante como eles aproximam os povos utilizando-se desses mecanismos. Você é inimigo daquele, vai nascer na família dele. Vai nascer lá. Aquelas famílias que têm ódio uma contra a outra, que fazem às vezes décadas de conflitos, tem sempre um menininho que se apaixona pela menininha da outra família. Eles querem se matar, mas os dois se amam. É a história maravilhosa de Shakespeare, Romeu e Julieta. Não é? Os Capuleto e os Montecchio. O que são esses espíritos? São membros de um mesmo grupo. Ou foram os dois Montecchio, ou os dois Capuleto, que agora um nasceu na família do outro. E como tem afinidades, aquilo transformado em amor, é amor de inimigos, que na verdade é um amor de amigos, que já se afinizam. É isso que eles estão dizendo aqui. Quando as pessoas unidas, ou melhor, aqui, embaixo, é assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. Raças e povos. Parágrafo 20. O temor do aumento indefinido da parentela, o povo fala assim, mas a gente vai ficar reencarnando, e os parentes vão ficar cada vez maior, a gente vai ficar cada vez com mais parente. Como que é esse negócio? Você já pensou que pode ter tido, além da sua mãe que você ama tanto, mais umas 300?
Ou, além do seu filho, que você tem tanta veneração por ele, mais um monte de filhos. Ai, mas como é que... Mas eu não conheço. Ah, mas essas mães que eu já tive, eu não gosto delas, eu gosto da minha. Né, Ricardão? Gosto da minha. Só a minha. Eu quero ser filho dela todas as encarnações possíveis. A reencarnação não fica aumentando. Hoje você é mãe de 2 e 3 daqui, depois você nasce numa outra vida, vai ser mãe de mais 5 lá. Aí você vai ser mãe de japonês, vai ser mãe de holandês, vai ser mãe de francês, vai ser mãe de africano, vai ser mãe de um monte de outro. Mas meu Deus do céu, eu vou ter um monte de filho. Como é que eu vou poder amar todo mundo do mesmo jeito? Muitas pessoas têm medo da multiplicação afetiva, achando que isso desnatura o sentimento que teriam por 2, por 3, por 4. E vejam só o que eles dizem aqui. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos, porventura ama-os menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, porque esse amor não tem fundamento. Ou este temor, é temor aí para vocês ou não? É, né? Porque aqui tá errado. Esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Não. Ele aí não reencontrará sempre, senão os mesmos objetos da sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra, sob títulos diferentes, ou talvez pelo mesmo título. Então, daquele grupo familiar, vamos supor, você tem lá 200 espíritos que fazem aquela família. Então, em uma encarnação, você nasceu filho de um deles, de 2 deles, né? Pai e mãe. Aí vocês viveram como pai, mãe e filho. Aí eles morrem e voltam para lá, você vai casar-se com alguém que veio de lá também. Se une, vai ser pai e mãe agora. Aí vem um terceiro, um quarto, um quinto. Aí esses daí vão ser o quê? Vão ser amigos seus da outra vida. Mas eles vão ser pais e mães talvez dos seus pais, que vão ser seus netos. E na medida em que você desencarna, na próxima encarnação, você pode ser filho dos seus netos, que foram seus pais. Vejam só, é isso que os espíritos estão dizendo. Não é que em cada vida você vai ter pais e mães absolutamente, obrigatoriamente diferentes. Pode ser. Mas como essas encarnações se dão entre grupos familiares afins, é possível que em uma você tenha sido pai, mãe, na outra você vai ser neto daquele mesmo, na outra você vai ser filho dele, ao invés de ser pai dele, vai ser filho dele, ou seja, os espíritos acabam se substituindo nas funções afetivas. De forma que você poderá ter com uma mesma pessoa uma relação de pai, mãe, irmão, tio, filho, filha, empregado, empregada, amigo, parente distante, primo, né? 2º grau, 3º grau, porque vocês estão renascendo em conjunto. É isso que os espíritos estão explicando. Não quer dizer que para 10 encarnações você vai ter que, eu vou ter que começar de novo a gostar dessa mulher agora, outra. Aí morre aquela, vai uma outra vida, mas será que vai ser a mesma? Não, agora vai ser uma terceira. Puxa, mas eu gostava tanto da segunda. A primeira lá não foi boa coisa, mas a segunda. E agora essa terceira, vou ter que começar do zero, não sinto nada para ela não sente nada por mim. Não quer dizer que em cada vida você tenha pai e mãe diferente daqueles que você já teve. Pode ser, mas geralmente, como nós já vimos lá no primeiro parágrafo, existem famílias que vão se substituindo nas tarefas. Vocês vão encontrar isso muito maravilhosamente descrito no livro Sexo e Destino, como também no livro Entre a Terra e o Céu, ambos de autoria de André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier.
Sexo e destino é um primor falando sobre as relações afetivas e as relações da sexualidade. E Entre a Terra e o Céu fala sobre exatamente relações de parentesco próximas, em que o mesmo espírito renasce 3 vezes no mesmo grupo familiar e, coincidentemente, recebe o mesmo nome nas 3 vezes que nasceu: Júlio. Entre a Terra e o Céu vai mostrar esse processo. E por que ele nasceu no mesmo grupo familiar? Por que ele passou pela mesma situação? E por que ele recebeu o mesmo nome nas 3 vezes? É muito interessante. Tudo está vinculado ao que nós estamos lendo aqui. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos. Ele aí não reencontrará senão aqueles mesmos objetos da sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra sob títulos diferentes, ou talvez sobre o mesmo título. Até aqui ele explicou a multiplicidade das existências. Somos solidários, temos muitos amigos, hoje somos pais, amanhã somos filhos, depois somos irmãos, depois somos primos, depois somos esposa, depois somos marido, do mesmo conjunto de afetos. Agora vem o parágrafo 21. Alguma dúvida até aqui sobre o que foi lido? Alguma dificuldade, alguma palavra complicada que não deu para entender? Vamos lá então. Parágrafo 21. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. Você é feito por Deus, não existe antes, é feito por Deus na hora de ir para o forno. O forno uterino. Você não existe antes. A hora que Deus modelou o barro no útero da sua mãe é que você apareceu. As almas, não sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, aliás, as almas, sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. Elas não se conheciam antes, não tinham formado família, não tinham vivido juntas. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias se encontra assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço de espírito. É o seu gene, o seu DNA que está fazendo você ser pai ou ser filho. Não existe nenhuma ligação de espírito, até porque seu espírito foi criado na hora da concepção. Vocês não sabiam quem eram antes. Não há, portanto, nenhum motivo para se glorificar, para dizer, meus ancestrais foram importantes, eu sou de uma família que teve heróis de guerra, heróis literários, artistas grandiosos. Não, isso é inútil. Não há ligação sua com eles. Não há porquê se vangloriar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, podem ter vivido juntos, se amado, se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Se você entende que é possível renascer, e você está na família de alguém que foi muito admirado, talvez você faça parte daquele grupo simpático. Mesmo que tenha sido em 3, 4 gerações antes, você não viveu com aquela pessoa. Talvez você faça parte dos amigos daquele ser, ou até possa ter sido a própria pessoa. Se há reencarnação, isso é plausível, isso é possível. Mas se não há, você não é nada daquele que também não foi nada e que depois voltou para o nada. Agora o parágrafo 22. Isto
dito quanto ao passado. E quanto ao futuro? Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. Você é criado por Deus na concepção, na união do espermatozoide com o óvulo. A partir dali você existe. E você vai durar somente até o último suspiro, porque dali para frente você está condenado a um dos caminhos possíveis. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo o progresso. Porque se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Se você morre, o seu corpo morre, e você já está definitivamente no paraíso ou no inferno, você não pode mais progredir, porque você está lá eternamente. Não há progresso possível. Mas, se no inferno você pode progredir, então não pode ser eterno o inferno. Porque se você progride no inferno, você pode sair dele. Dá para entender essa lógica? Se você é aluno do pré-primário e a escola só tem o pré-primário, o que adianta passar de ano? Adianta estudar? Adianta fazer alguma coisa? Mas se você pode estudar e alguém diz assim, se você passar de ano, se você tirar boa nota, a gente vai ficar contente, para quê então? Para você ir para o outro ano. Senão não tem sentido você melhorar no pré-primário. Continua sendo sem leitura, sem saber escrever, que você está igual aos outros, do mesmo jeito. E vai ficar no pré-primário para sempre. É isso que ele está dizendo aqui. Se há algum progresso, não há mais, então, um estado definitivo, seja do paraíso, seja do inferno. Segundo tenham bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São, assim, imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se aproximarem. De tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos não estão jamais certos de se reverem, principalmente se forem para lugares diferentes. Ficam lá para o resto da eternidade. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Você teve uma avó que foi uma santa. A única que aguentava você era ela. E você depende emocionalmente dessa velhinha, porque você é um traste, você é um demônio encarnado, mas a véia era o travesseiro onde você dormia. Ela morreu. E você morreu como um diabo da Tasmânia. Nunca mais vai ver a sua avó. Nem ela vai ver você. Nunca mais ela vai poder te ajudar, você nunca mais vai ter nada em comum com ela. Essa é a doutrina da não reencarnação. É isso que ela faz. O destino está selado para sempre, a não ser que vocês vão para o mesmo lugar. Ou você, que era o diabo da Tasmânia, vira uma santa até morrer, e aí vê se compensou o tempo de santidade com o tempo de ruindade. Ou a velha tem que deixar de ser santa e se transformar numa capeta para também ir para o mesmo lugar que você. Se não for assim, nunca mais. Não é? Não dá para ver mais. Porque acabou. Isto sim, separa, ela adultera o afeto, muda para sempre, um em relação ao outro. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra e no espaço e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade, mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, existe solidariedade perpétua entre encarnados e desencarnados, com o estreitamento, o apertamento dos laços afetivos entre eles. Em resumo, é o último parágrafo.
Parágrafo 23. 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além do túmulo. 4. Primeira alternativa, o nada, de acordo com as doutrinas materialistas. Morreu, acabou. Segunda, a nossa absorção no todo universal pregado pela doutrina panteísta. Você é uma gotinha que quando morre cai no oceano e se perde lá. Não é mais você, é o todo. Você perdendo a sua individualidade, você também perde a sua identidade. Você não é mais nada. Terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da igreja. Você é você, mas quando morrer, ou vai para o alto ou vai para o baixo. E acabou. Não tem mais escapatriz. Tem que ficar assim. E quarta, a individualidade com o progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. Você é você depois que o corpo morre e você pode progredir ao infinito, indo para a escola todas as vezes que você puder voltar às classes e estudar para passar de ano. De acordo com as duas primeiras, o nada e o panteísmo, de acordo com elas, os laços de família se rompem depois da morte e não há esperança de reencontro. Com a terceira, que é a doutrina que a igreja prega, existe uma chance de se rever, desde que se esteja no mesmo meio. E este meio pode ser tanto o inferno quanto o paraíso. Agora, com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, existe a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram e está aí o que constitui a verdadeira família. Você nunca vai estar sozinho. Você terá sempre amigos que já foram seus pais, que já foram seus filhos, que já gostaram de você, que já te pegaram no colo, que já te deram de comer ou que você também ajudou, que estarão agora devolvendo a você algo em gratidão pelo bem que você fez. Estas são as 4 alternativas. E eu acho que ficou muito bem explicado no Evangelho que a única que não arrebenta com as relações afetivas é a quarta. É a da multiplicidade das vidas. Esta sim, ela mantém a afeição quente. Da mesma forma que quando você vê o seu filho viajar para um outro país, onde ele vai trabalhar, vai ficar 3, 4, 5 anos fora, você continua tendo amor por ele, por ela, se é filha. E não quer dizer que a distância tenha acabado. Um dia vocês se verão, seja através da vinda dele, seja através da sua ida. E assim também é com os espíritos. Um dia nós vamos encontrar todos eles lá. Eles estarão nos esperando. Ao mesmo tempo em que, enquanto nós estamos encarnados, eles podem vir até nós. Aí, do lado de vocês, tem um espírito amigo sentado. Pode ter sido seu pai, sua mãe. Tirando aí a Ana Paula que sentou no lugar onde estava o lugar vazio da Elaine, a Elaine, né? Mas você já imaginou que aí do lado onde vocês estão, pode haver um espírito que foi muito querido de vocês, né? E que está feliz de você estar buscando esse entendimento? Porque nas outras 3 versões, isso não é possível. Não é possível. Porque se ele morreu, foi santo, está no paraíso. Se ele morreu e não foi tão bom, está no inferno, ele não vai estar aqui. Você vai apelar para quem? A hora que estiver passando por um problema. Você vai pedir a inspiração de alguém que você ama? Quando? Nunca mais. Esta é a forma mais bela de entender a bondade de Deus. Esta é a forma de você entender que quem te governa te ama. É lógico que o amor não queira se apartar do ser amado.
esse apartamento definitivo, esse afastamento para sempre, nega o amor verdadeiro. Enquanto que o afastamento transitório é apenas uma forma de fortalecê-lo. É apenas uma forma de entender que a outra parte faz falta. Quantas vezes nós brigamos com ela, com ele, à toa? Muitas pessoas só vão descobrir que eram felizes e não sabiam na hora de enterrar aquele ente com quem brigavam todos os dias. Quando implicavam por bobagens, é raro o ser humano que não volte do cemitério dizendo para si mesmo: por que eu fui tão turrão? Por que eu fui tão cheio de manias? Por que eu não deixei passar um monte de bobagens? Nós teríamos sido mais felizes. Ou então voltam com aquele arrependimento de não terem feito. Será que ele vai me perdoar? Será que ela vai me desculpar por eu ter sido indiferente? Nada melhor do que você esperar a hora de voltar para o lado de lá e encontrar-se com as pessoas para pedir desculpas. Ao invés de ir para o inferno, para o caldeirão fervente, com a culpa na consciência e nunca mais se livrar disto. Este foi um pequeno trecho deste capítulo, que nós quisemos ler com vocês que nos assistem, para que percebam que não tem nada de mistério, não tem nada de impossível, não tem nada de inatingível ou inalcançável. Basta ler com paciência, basta ler com pontuação, basta ler com ênfase, aonde se deve enfatizar. Basta ler com calma e meditar naquilo que se está conhecendo enquanto se lê. Enquanto você lê, se estiver assistindo televisão, não vai aprender. Se estiver falando com alguém no telefone, também não. Se estiver esperando que alguém te mande um zap, também não. Você não vai aprender nunca. Enquanto não parar e não olhar para aquilo que está ali dizendo para você: olha, é assim que as coisas são. E daí você descobre um prazer, que é o prazer de aprender por você mesmo. Não existe um outro que a gente possa encontrar com tanta facilidade quanto este. Porque ele diz a você daquilo que você é. A única coisa que diferencia o ser humano dos bichos é a capacidade de aprender pelo raciocínio. Conhecer e somar para que aquilo tenha um novo significado. Somar conceitos. Quando você então aprende, você descobre, nossa, você entende como Deus é generoso. Porque você descobre um outro mundo que vai fazer um outro significado na sua existência. Você já vai olhar para as pessoas que moram com você: poxa, será que essa daí foi minha amiga da outra vida? Foi meu amigo da outra vida? Ou será que esse daí foi aquele que eu já pisei na goela? Deixa eu aproveitar isso agora, ter um pouco de paciência. Deixa eu tentar reconstruir as coisas. Isso tudo vai mudar na nossa intimidade. Só por você ter sentado, aberto um livro, meditado sobre a leitura. Façam isso mais vezes. E vai haver um outro universo na mente de cada um. Porque não é o papel que é o importante. É aquilo que você cria quando entra na sua mente e você começa a vestir com as experiências que você já teve. A reencarnação é lei de justiça e de amor. E a unicidade das existências, por mais que se defenda isto como princípios religiosos A, B ou C, elas negam por absoluto a bondade de Deus. Não é possível Deus ser bom se você só viver uma vida. Porque Ele não será justo. E se Ele não é justo, Ele não é Deus. Pensem nisso.
Na semana que vem, nós continuaremos o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos orar.